Muito bom reencontrar você hoje, quinta-feira, último encontro da semana, e a gente está falando sobre a volta de Jesus. Esse é o tema da semana para você aqui no programa Escola Bíblica, a volta de Jesus revelada. E você, junto com a gente, participe e acompanha esse que é um tema que para muitos é um mito. Para muitos é apenas especulação, mas para quem crê na Bíblia, na Palavra de Deus, acredita que essa é a maior esperança do cristão. A gente vai fechar o tema hoje, a volta de Jesus, aqui no programa Escola Bíblica, e é bem rapidinho, uma rápida pausa, eu já volto com você. Programa Escola Bíblica em definitivo, junto com você. Mais uma vez, muitas pessoas acompanhando aqui esse tema, que é um tema muito especial. Durante a temporada, a gente vai trabalhar vários aspectos proféticos, todos eles que apontam para o tema dessa semana. Para a gente entender os outros temas, é importante que a gente coloque no nosso coração esse tema que é a volta de Jesus. O que adianta a gente saber de 144 mil se a gente não entender de fato a importância da gente estar preparado, andando com Deus, orando mais, lendo a Bíblia, para que a gente realmente tenha um encontro com Jesus? O que adianta a gente conhecer de profecia se a gente não tiver um relacionamento com Ele? Por isso a gente está apresentando para você a importância da gente estar, de fato, preparado ou preparada para a volta de Jesus. Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, né? O quanto Deus conhece o coração de cada pessoa. Essa é uma ênfase diferente que a gente está dando essa semana. A gente poderia explorar vários aspectos da volta de Jesus, mas nós já falamos sobre a volta de Jesus em outras temporadas, e cada temporada a gente tenta trazer, extrair uma lição diferente. Ontem a gente destacou bastante Mateus 24, que além do livro do Apocalipse, Mateus 24 também mostra muitos textos e sinais que estariam ocorrendo sobre a terra quando Jesus vai voltar. E hoje a gente vai falar sobre os sinais da volta de Jesus, tá bom? Entre outros aspectos, a gente vai apresentar os sinais da volta de Jesus. Você sabe quais são esses sinais? Você entende isso? Então a gente quer motivar você a se envolver com a gente e estudar esse tema tão precioso. Antes de mais nada, quero deixar um recado para você. Olha, se você ainda não pediu, a gente já está na 6ª semana. Semana que vem a gente vai para a 7ª semana dessa temporada. Então não perca a oportunidade de ter na sua mão, nesse momento, o estudo que a gente está apresentando. Você que tem o seu celular, ele é simples, é mais moderno, não importa. Se você tem um WhatsApp, é só você mandar uma mensagem para a gente, que a gente quer fazer com que você ande diariamente com o estudo da Palavra de Deus junto com você, que é um material que a gente está estudando nessa temporada, que é Apocalipse e o Fim Revelado. Quer receber esse estudo? Você não vai receber uma revista, você não vai receber um DVD dessa vez. Você vai receber no seu WhatsApp o estudo. Em PDF, é um arquivo que a gente vai enviar para você. É um anexo, tá bom? Então, você pede para a gente envia. O telefone está aí, 12982444449. Salve esse número, diga para a gente, quero receber o estudo do Apocalipse. Eu assisti no programa Escola Bíblica, o pastor Fábio falou, então eu quero receber. E a gente vai enviar para você, tá bom? Vamos orar agora. E a gente fecha o tema da semana, esse tema tão precioso, tão especial. Senhor, muito obrigado mais uma vez por podermos entender que mesmo em meio aos desafios desse mundo, a Tua mão nos acompanha, nos dirige, nos conduz, nos dá forças, e que a Tua palavra, ela desvenda diante de nós o Teu amor e o Teu cuidado. Nos ajude a olharmos para a Bíblia hoje, para o livro do Apocalipse, para os sinais, a Tua mão e o Teu amor para com cada um de nós. Nós pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Eu quero destacar aqui para você alguns sinais da volta de Cristo Jesus. E existem alguns sinais que a Bíblia declara para nós, algumas mensagens fortes de que algumas coisas acontecerão antes da volta de Jesus. A gente vai explorar mais a fundo alguns detalhes durante a temporada, mas antes eu quero pontuar para você alguns dos sinais encontrados na Bíblia, na Palavra de Deus.
E um dos primeiros sinais que a Bíblia apresenta, e a gente tem que entender de fato o que significa isso, ele foge do livro do Apocalipse e vai para um outro livro profético, o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, que é justamente o sinal na ciência. Olha esse texto, preste atenção comigo aqui. Daniel 12, 4 diz assim: mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. O livro de Daniel foi escrito, mas a mensagem é para nós hoje. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Em outra versão diz assim que o conhecimento se multiplicará, ou se multiplicaria, ou a ciência se multiplicaria. Muitos entendem esse verso, esse texto da seguinte maneira: viu, pastor, realmente, antes da volta de Jesus, a ciência se multiplicaria, né? Antigamente, quantas cartas as pessoas escreviam e o que elas tinham que esperar para chegar uma informação, às vezes de cavalo as pessoas levavam um recado. Hoje a internet é instantânea, coisa de segundos ou menos de segundos chega uma mensagem. Antes eram barcos, a forma de transporte, hoje existem foguetes, né? Naves espaciais. O conhecimento da ciência se multiplicará, mas o detalhe é que é o seguinte: claro, isso também é um sinal, mas a Bíblia declara sobre a ciência o seguinte: esse termo ciência no texto de Daniel, na verdade é conhecimento no sentido profético. O conhecimento, a ciência, o saber se multiplicará, o conhecimento sobre a Bíblia. E a gente percebe que hoje, realmente, as pessoas estão podendo conhecer mais acerca da Bíblia. Esse é o centro da mensagem desse texto de Daniel. Antes da volta de Jesus, a ciência, de modo geral, seria maior? Sim. O conhecimento seria maior? Sim. Os projetos científicos? Sim. Mas o conhecimento bíblico, o conhecimento das profecias. Um segundo sinal, além da ciência, é um aspecto que tem chocado muita gente. Tem feito com que algumas vivam essa experiência, infelizmente, e choque outras, que é o sinal na moralidade humana. 2 Timóteo 3, 1 a 4 diz assim: e talvez você olhe ao seu redor e perceba isso. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Preste atenção em cada palavra dessa. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Vamos resumir com a parte final desse verso. Hoje as pessoas amam mais os prazeres da vida ou amam as coisas de Deus? Só nessa parte a gente vê a verdade da revelação profunda da palavra de Deus sobre um dos eventos finais, o contexto mundial, a moralidade, né? A conduta moral das pessoas estaria manchada. Você pode perceber que nesses textos que a gente tem mencionado aqui, os adjetivos, eles infelizmente, nesse ponto principalmente, eles se aplicam à humanidade, fielmente à humanidade. Eu estava pensando aqui quando eu estava lendo, né? Pessoas sem domínio próprio. Procure enfrentar alguém no trânsito para você ver o quanto a pessoa vai se descontrolar. Num campo de futebol, o ser humano sempre foi, né, descontrolado por natureza pecaminosa. Mas a gente percebe que o ser humano, ele tem intensificado essa distância de Deus, o distanciamento. Um outro sinal da volta de Jesus é o sinal na saúde. Texto de Lucas, capítulo 21, verso 11, diz assim: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Pastor, depois a gente vai se aprofundar ao longo do estudo aí também. Pastor, saúde, né? A gente tem percebido ao redor, com relação à saúde das pessoas, você pode perceber que nunca, nesses últimos tempos, surgiram tantas doenças, graves epidemias. Se a gente fosse dizer isso há 4 anos atrás,
a gente não teria noção. Você conhece alguma epidemia? Alguma pandemia? A gente está vivendo agora. O que a Bíblia diz é o seguinte: sempre existiram sinais na saúde, na doença, ao nosso redor, mas eles têm se intensificado cada vez mais. Eu quero apresentar um quarto ponto para você também. Sinal na parte financeira. Como assim? A Bíblia descreve isso. Tiago 5, vamos ler de 1 a 4, diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem, lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhe devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos. E por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E continua o verso: vocês vieram luxuosamente na terra, desfrutando os prazeres e fartaram-se com comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Nunca o mundo foi tão ligado ao dinheiro. Com essa globalização, as pessoas estão forçadas cada vez a ter mais e mais. Aqui eu não sou contra nenhum tipo de trabalho, não é isso, algum tipo de forma de condução do país, de governo, não é essa a questão é a ganância humana, independente da ideologia, o ser humano pensa nele. As pessoas estão pensando em si, por mais que argumentem em favor de uma ideologia ou de outra. No fundo, o ser humano é egoísta e o dinheiro tem sido o centro de tudo. Eu quero destacar mais um ponto e depois a gente vai para o intervalo. O último sinal que eu quero destacar hoje aqui é um sinal religioso. Naquele tempo, Mateus 24, versos 10 e 11. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Muitas pessoas que a gente acredita serem pessoas fiéis a Deus, mensageiros de Deus, detentores da verdade e da palavra, e olha só, você está olhando para mim como um líder religioso e você pode estar olhando assim, você está falando sobre isso, quem garante que você não é um desses? Pela misericórdia de Deus que eu não seja, né? Porque senão o peso cairá sobre mim, e eu sei disso. Mas a Bíblia declara exatamente isso, que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, homens que falariam dizendo ser em nome de Deus, mas na verdade seriam usados pelo inimigo de Deus. Falsos profetas, falsos líderes, falsos padres, falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, falsos isso, falsos aquilos. A gente vai dar uma pausa agora. Após o intervalo, a gente volta falando um pouquinho mais e destacando quais são os eventos da volta de Jesus. Após o intervalo, eu quero lembrar que você pode fazer a sua pergunta também no Escola Bíblica e lançar uma pergunta que foi feita aqui durante essa semana sobre esse tema também. A gente vai dar uma pausa bem rapidinho e a gente volta já. Já estamos de volta, programa Escola Bíblica junto com vocês, sempre lançando aqui o seu questionamento, as suas dúvidas, as suas perguntas também. Deixa eu trazer uma novidade para você que está assistindo pela primeira vez, ou você, quem sabe, não assistiu ontem, né? Nós começamos ontem uma nova proposta aqui, que é abrir um espaço para você lançar sua pergunta no programa Escola Bíblica, tá? Só que é o seguinte, as perguntas que você vai enviar para a gente, elas têm a ver com o tema da semana, o tema do dia, tá? Então,
Se você tem uma outra dúvida sobre um outro tema, você pode acompanhar o programa Na Mira da Verdade, que você sabe que é um programa extraordinário, apresentado pelo Tito e respondido pelo professor Leandro Quadros aqui, tá bom? Ó, e outra coisinha, esse telefone que a gente está deixando na tela para você, é para você fazer a sua pergunta aqui no programa essa semana sobre a volta de Jesus. Mas não ligue, tá? Não é para você ligar, é para você somente escrever a sua pergunta, mandar a sua pergunta e a gente vai fazer questão de responder algumas delas aqui. Por exemplo, algumas pessoas escreveram, deixa eu só mencionar algumas, por exemplo, aqui. Quem mandou uma pergunta, a Lucilene Nunes, de Petrópolis, Rio de Janeiro, lançou a pergunta dela aqui. Vamos ver se vai dar tempo da gente responder a dela também. O Evilásio é de Redenção, no Ceará também. E olha só, eu vou lançar uma pergunta que foi feita anteriormente aqui, que é a Pamela. A Pamela é de Lauro de Freitas, na Bahia, e ela está lançando a seguinte pergunta para a gente responder aqui dentro do programa, sobre a volta de Jesus. Entre os grandes sinais, qual que você acredita ser o mais importante, né? Mateus 24:14, a gente já destacou isso, que o evangelho vai ser pregado em todas as nações. Eu acho que essa pergunta foi feita ontem já, né? Foi destacada ontem essa pergunta. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, se você quiser a resposta dessa pergunta, você pode encontrar no programa de ontem, a gente já lançou essa pergunta, já destacou. Então vamos fazer o seguinte, como a gente respondeu essa, eu vou fazer uma outra pergunta também, aqui um outro questionamento que foi feito através do WhatsApp aqui. Novidade, a gente vai aprendendo junto. O Cleiton, fazendo uma pergunta para a gente também, e a Denise entrando em contato, ela é de Campinas, São Paulo. É possível saber exatamente o dia e a hora em que Jesus vai voltar? De Campinas, Mateus, capítulo 24, vamos ver se a gente encontra a resposta aqui, Mateus, capítulo 24, você percebe que sobre a volta de Jesus a gente tem vários questionamentos aqui, Mateus 24, verso 36 em diante, diz assim, será que é possível a gente saber o momento que Jesus vai voltar? Verso 36 diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, nem sequer, somente o Pai, né? Não se sabe a hora que o Filho virá. E a gente percebe isso, né? Respondendo a pergunta da Denise de Campinas. Ninguém pode prever o sinal da volta de Jesus. Algumas pessoas estão dizendo aí equivocadamente, olha, Jesus vai voltar em 2023, 2027, mas não existe nenhuma declaração explícita sobre a volta de Jesus. A pergunta mais importante seria o seguinte, se a gente sabe de fato quando é a volta de Jesus, a resposta é não. Existem grandes perigos em a gente tentar adivinhar quando Jesus vai voltar. Primeiro, por que a gente não pode especular o dia que Jesus vai voltar, tentar imaginar o dia? Porque o importante, primeiro ponto que a gente tem que entender disso, até trabalhando um pouco a resposta e tem a ver com o tema de hoje também, porque o momento de aceitar Jesus é hoje. Se Jesus for voltar daqui 5 anos, vou esperar 5 anos. A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer com a gente daqui 5 minutos, né? Amanhã pode ser tarde demais. Se a gente soubesse a data, se Deus tivesse revelado, a gente poderia priorizar outras coisas, mas a gente tem que priorizar Jesus hoje, preparado a cada dia, né? Mateus 24, verso 44 fala sobre isso, né? Que a gente tem que ficar percebido, porque a gente não sabe a hora que o Filho do Homem vai vir. E outra coisa, uma outra razão, e trabalhando o tema sobre a volta de Jesus, quando a gente começa a especular sobre data, naturalmente a gente vai errar, porque ninguém sabe. A Bíblia diz que nem o Filho sabe, e a gente pode causar sensacionalismo, e muitas pessoas abandonarem a fé. Você fala assim, olha, Jesus vai voltar em 2023, ele não volta. As pessoas vão dizer, sabe o quê? Falou que Jesus ia voltar, não voltou, que mané volta de Jesus? E isso muitas vezes aconteceu e pode acontecer também. A volta de Jesus, ela foi determinada que virá no tempo certo, segundo a misericórdia de Deus. Quero lançar mais uma pergunta para você, para a gente fechar o tema da semana aqui, trabalhando sobre a volta de Jesus. Quem enviou para a gente foi a Denise. A Denise, ela é de Palmas, Tocantins, e ela está fazendo a seguinte pergunta, Jesus voltará sozinho, como ele subiu? Nós falamos durante essa semana aqui,
que Jesus ele subiu aos céus, os discípulos viram, e ela pergunta o seguinte: vai ser da mesma maneira? Ele vai vir sozinho porque ele subiu sozinho? Mateus 25, verso 31 fala um pouco sobre isso, como é que vai ser a volta de Jesus. Mateus 25, 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus subiu sozinho, ascendeu aos céus, mas na volta dele, ele virá com poder, glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, vitorioso, com os seus anjos, para nos buscar. Ontem alguém até perguntou, né, sobre os anjos, como é que será a vinda de Jesus. Esses anjos que nos acompanharam no momento certo, nos defenderam, cuidaram de nós, eles estarão acompanhando Jesus de volta para nos resgatar aqui. A volta de Jesus é o momento da gente colocar a medalha no vencedor. Jesus vai fazer isso, ele vai colocar a medalha naquele que foi fiel, a medalha de salvação, a medalha da vida eterna. E é essa a mensagem que Deus quer trazer para a gente. O que deve tornar o céu tão atrativo, então? A gente vai falar um pouquinho sobre o aspecto do céu na próxima semana, os eventos finais, alguns detalhes. Será que eu posso afirmar que o mais interessante do céu são as ruas de ouro? A Bíblia fala sobre isso, né? As portas brilhantes de pérolas, não tem nada a ver com isso. O mais importante não é isso, não é a estrutura, não é o físico. O mais importante é o encontro com Jesus. O mais importante é os salvos saberem que estarão lá. E a Bíblia diz algo interessante para nós. Olha o que a Bíblia nos diz. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar os próprios eleitos. Muitas pessoas tentarão enganar a verdade da palavra de Deus, colocar mentiras para que as pessoas não acreditem nisso. Mas existe uma verdade na palavra de Deus. E a verdade é o ponto central da maior esperança, além do encontro com Jesus, é o que se encontra em Apocalipse capítulo 21, verso 4, diz assim: e ele enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Além do encontro com Jesus, o maior motivador é que em todo o mundo futuro de glória, ninguém mais morrerá, não haverá mais sepultura, nenhuma sepultura será cavada. Imagina, você que perdeu alguém. 1 Coríntios 15, verso 26, diz assim: o último inimigo que será destruído é a morte. Acabou, não haverá mais morte. E a gente encontra essa mensagem, né? A morte e o Hades foram lançados no fogo. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo e enxofre. O lago de fogo é a segunda morte. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. E é interessante essa palavra tristeza, né? Ethos, ela significa pensar de maneira ruim sobre qualquer coisa, pensar sobre saudade, pensar sobre o que eu deixei para trás, pensar sobre a dor, sobre os nossos pecados. Nada disso, não haverá mais tristeza, não vai tomar conta mais do nosso coração, não haverá mais doente, não haverá mais infidelidade. E a pergunta final é: será que vale a pena isso? Será que vale a pena a gente buscar a Deus? Será que vale a pena a gente se preparar para a volta de Jesus? É claro que vale a pena. Ainda que Jesus não voltasse, as pessoas que estão aguardando a volta de Jesus, elas têm uma vida de maior esperança. Mas vale a pena esperar a volta de Jesus, porque além dessas pessoas viverem uma vida plena de esperança, de paz e conforto, elas serão recompensadas também pela fidelidade a Deus. Por mais que uma pessoa viva 20 anos, 80 anos, que tenha recursos, que tenha momentos felizes aqui ou não, não importa. Se essa pessoa resolveu colocar Jesus em primeiro lugar, ela terá uma vida plena, eterna, ao lado do próprio Deus. Prepare-se para a volta de Jesus. Busque mais a palavra de Deus. Resgate da Bíblia uma mensagem de salvação para você a cada momento. Acredite que Deus tem mensagens de esperança e conforto para cada um de nós. E a maior esperança é o maior desejo do coração humano, que Deus planejou desde o início,
que é a felicidade eterna. No céu, com Cristo Jesus, nós seremos felizes para sempre. Semana que vem, pela graça de Deus, a gente se encontra e vamos falar um pouquinho mais sobre o milênio, sobre o que acontecerá com os ímpios e justos antes da volta de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Pai bondoso, Deus de amor, obrigado por teu carinho e por esse tema tão especial. Nos ajude a estarmos preparados para a tua volta. Oramos hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém.